Pessoal, eu estou assistindo uma, uma série na Globoplay, eu acho que está na Netflix também. Eu assisto em inglês para exercitar a audição, especialmente porque nessa série eles falam meio assim, sussurrado, baixinho, então exige do ouvinte, né? Trata-se de, em português, O Conto da Aia, em inglês é The Handmaid's Tale. É baseado num livro da. Eu achei aqui o nome dela, porque eu não li esse livro, eu nem tenho esse livro, eu ouvi falar há muito tempo. Ele foi publicado em 1985. É Margaret Atwood. E não sei o quanto ele é fiel à série, ao livro. Eu acredito que ele expandiu a ideia ali, porque imagina, uma série que teve 6 temporadas, eu tô na terceira, eu não consegui parar de vê-la, porque é muito bom, e eu sabia que o livro também era bom, enfim. É uma adaptação, só que eu não vou colocar aqui na playlist das adaptações, porque as adaptações que eu falo são obras literárias brasileiras, né? Eu vou colocar aqui em outro assunto, inclusive política. Por quê? É um romance assim distópico, né? Aquele universo, aquele mundo assim meio futuro, vamos supor, em que há um controle dos seus habitantes, um totalitarismo e aqui no caso um fundamentalismo ao extremo religioso. Bom, meu nome é Mildo Coutinho, este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Eu resolvi hoje, domingo de manhã, falar desse livro, dessa série, por conta também de um menino, eu não sabia disso, gente, que foi morto. Um menino de 3 anos morto pelo pai por não dar bom dia. Já foi afastado da família em Santa Catarina após denúncias. É exatamente os elementos que envolve o conto da Aia, um fundamentalista religioso. Recentemente, agora no dia 9, salvo engano foi quinta-feira, descobriram que ele aprisiona a mulher dele em casa. Ela teve 5 filhos, nunca teve parto no hospital. Ele fez o parto e ele alegou que era por caráter religioso. Gente, é exatamente o ambiente do livro, acredito eu, e da série. Especialmente porque eu estou assistindo, como eu falei, eu não li o livro, mas tenho certeza que é isso. Um mundo onde as mulheres ali, elas são classificadas em castas e elas se vestem de acordo com sua casta. Aqui a Aia é uma reprodutora, tirada do Antigo Testamento, aquela serva que a mulher vai a mulher, né? Por exemplo, aconteceu com Sara, Abraão e Sara e outras passagens ali. A esposa segura a mulher entre as pernas e o homem tem relação com ela. Gente, eles reproduzem exatamente isso. Peguei o celular da minha esposa e olha, até vermelhinho, como a roupa das aias, e vou mostrar para vocês. E depois eu vou entregar esse celular para ela porque ela usa. Eu ia falar sem mostrar essa cena, mas eu gostaria de mostrar. Então depois nós vamos falar da notícia e mais um pouco da série, mas assim, a questão política é essa extrema direita bolsonarista, religiosos, religiofascistas, é esse mundo que eles querem. Então, assim, o que mais mexe quando você vê o conto da Aia é saber que isso é possível. Isso é totalmente possível. Eles começam assim, se infiltrando na política e tirando direitos da minoria, regulamentação de coisas que eles não acreditam e querendo reger, constituir uma sociedade através da Bíblia. Então eu vou mostrar essa cena e depois a gente vai continuar. Olha só, eu achei incrível, eu vou colocar em português para, para que vocês possam entender, né? Vamos lá. Aqui para não dar reflexo, ó, ele chegou, o comandante. E vai ter uma música religiosa, um hino clássico, que eu acho que o YouTube deve barrar por conta disso. Eu vou tentar negociar. Outra vez. Por que os homens são assim? Essa é a esposa falando. A Aia é de chapeuzinho branco. As esposas vestem tipo A azul. batida na porta é prescrita porque nesta noite a sala é o território dela.
Entre. A Aya está contando. A sala é o É um território. detalhe, mas nesta casa detalhes significam tudo. Boa noite. Querida. Vamos começar. A cena é escura mesmo, gente. Aqui tá claro. Me desculpem. Então, até então a gente... Depois Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. E ela lhe disse: eis aqui a minha serva, Bila. Entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos. E eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. E Jacó entrou nela. Forte, né? O ensino ao fundo leva literalmente, né, questões do Velho Testamento trazem, né, essas questões. Por exemplo, assim, uma das aias, que são as mulheres, né, como eu falei, se vestem de vermelhos e tal, elas são reprodutoras, assim, para essas famílias poderosas desse, digamos, novo Estados Unidos, que se chama, deixa eu pegar aqui, República de Gilead, no inglês, né? Então, é um grupo fundamentalista religioso que toma o poder. E assim, uma das aias, ela fez algo ali que foi considerado pecado, uma certa revolta contra essa condição que ela se encontra. Eles arrancaram o olho dela, por conta de, se o seu olho esquerdo, né, acho que se escandalizar, arranque-o, ou um dos seus olhos, eu não lembro a passagem, porque é melhor entrar no céu faltando um olho do que com 2 olhos ser arremessado no fogo do inferno, coisas do gênero. Tem uma parte que uma menina foge, uma jovem com ela já casada, casado é obrigado, ela casou porque ela tinha que casar, tinha 15 anos, aí ela é morta afogada com o que fugiu com ela, um outro jovenzinho bem novo, porque também eles baseiam ali na Bíblia, agora eu não vou saber as partes, eu não procurei muito essas questões da Bíblia, eu estou assistindo e assim, né, alinhando, fazendo analogia com o que eu sei da Bíblia, até porque eles mencionam, né, mas daria, né, para você pegar, até para fazer, né, aqui um trabalho de pós-graduação, alguma coisa, né, comparando, né, com a Bíblia, com as questões aqui, ó, fica aqui uma ideia para alguém, né, que quer fazer uma pós-graduação. Aliás, no meu doutorado eu estou a voltas com James Joyce e José Saramago, alinhando literatura com religião. Mas enfim, vamos continuar aqui. No livro, eu achei aqui, ó, para saber
falar para vocês, e eu vou lembrar, assim, de coisas que daí na série possa ser diferente, ó. O romance distópico O Conto da Aia, de Margaret Atwood, se passa num futuro muito próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros nem filmes. As universidades foram extintas. Também já não há advogados porque ninguém tem direito à defesa. Os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e pendurados mortos no muro em praça pública. A série mostra isso. Estou lendo aqui sobre o livro. Para servir de exemplo enquanto seus corpos apodrecem à vista de todos. Para merecer esse destino, não é preciso fazer muita coisa. Basta, por exemplo, cantar qualquer canção que contenha palavras proibidas pelo regime como liberdade. Nesse estado teocrático e totalitário, as mulheres são as vítimas preferenciais, anuladas por uma opressão sem precedentes. O nome dessa república é Gilead, mas já foi Estados Unidos da América. Uma das obras mais importantes da premiada escritora canadense, ela é canadense. Os que fogem dessa república vão para o Canadá, país vizinho, né? Conhecida por seu ativismo político, ambiental e em prol das causas femininas. O Conto da Aia foi escrito em 1985, mas ganhou status de oráculo após a eleição de Donald Trump. Muito bem lembrado, nos Estados Unidos, voltando a ocupar posição de destaque nas listas dos mais vendidos em diversos países 30 anos após o seu lançamento. Quando eu vim falar dele, ainda não estava o Trump, mas claro que eu associei aqui, ó, e aqui na internet já está fazendo o link, né? A ligação com o governo Trump. Além de ter inspirado a série homônima The Handmaid's Tale, no original em sua 4ª temporada, né? Agora está na 6ª. Produzido pelo canal de streaming Hulu, né? Mas está na Globoplay, eu não sei se Hulu, sei lá. Enfim, gente, e daí você fica pensando aqui no Brasil, nesse bolsonarismo, né, aliado às igrejas, né, a grande maioria se bolsonarizaram, né, usam a política para combater o pecado. Então, assim, gente, para essa gente, eles estão fazendo bem. Então, e a Bíblia diz que em nome de Cristo vão te injuriar, até te matar, porque eles acham que estão fazendo bem. Aqui, eles se prendem nessa questão. Mas, se você olhar, quem mata são os próprios. São os próprios que matam. Eles tentam vir com um discurso que há um anticristo, assim, cristofobia, esse tipo de coisa, porque eles se acham os donos da verdade ao aliar política com religião. E mesmo entre eles, aqueles que estão na mesma igreja, que pensam diferente, eles combatem. Isso aqui aconteceu muito nesses últimos anos. Então, a gente vê claramente, a partir da Bíblia, que eles estão errados, porque eles estão usando o nome de Cristo para fins políticos e totalitários, tentando criar uma teocracia, como você poderia pensar aqui no Irã, no Afeganistão. E essas ideias começam. O interessante é que você vê gente estudada. Essa mulher que segurou a Aia ali, por exemplo, ela era professora, algo assim, ou jornalista, não lembro. Né? Você vê de ambos os lados, né? Pessoas estudadas, como os oprimidos ali, até por conta do seu estudo, que a mulher não pode nem ler nessa nova república, e ao mesmo tempo você vê dentre aqueles os chamados aí de revolucionários, né? Assim como, né, o golpe militar aqui foi uma revolução. Você vê assim que tudo é questão de palavras, né, de nomenclatura, de discurso criado, né? Você vê também muita gente estudada e eles concordando com aquilo, né? Nessa hora eu pensei nos nazistas e fascistas que eram pós-doutores e fizeram o que fizeram. E a gente sempre acha que o Holocausto não existe mais, não vai acontecer. Aquilo ali foi quando a humanidade chegou no ápice da maldade, um mal que foi banalizado, né? Como disse Hannah Arendt, que colocou burocratas ali para empurrar a gente no trem, para dividir quem vai morrer, quem não vai morrer, e depois vieram com o discurso, não, eu só estava cumprindo a minha missão, não tem culpa. Né? A banalidade do mal, em rápidas palavras, é isso. A gente vê exatamente
hoje em alguns lugares do mundo, e essa gente aqui no Brasil, indo por esse caminho. Quantos vêm aqui me dizer que pensar como eu penso, eu não sou cristão, por pensar como eu penso. Eu não sou cristão. E eles me amaldiçoam, me excomungam, falam coisas horríveis. Já é o início disso. Então pensar que é distópico, que não vai acontecer, não. Tem muita coisa aqui que nos faz pensar, por isso que o livro e a série é muito boa. Principalmente eu que estou em contextos religiosos e analiso essas igrejas aqui através do canal. Né? O que eu chamei de religiofascismo, porque eu não quero colocar o nome do meu Senhor Jesus Cristo nesse nome, para essa ideia, essa ideologia horrorosa, que alguns chamam de cristofascismo. Não, religiofascismo. Olha só, então vamos ver aqui a notícia. Menino de 3 anos morto pelo pai por não dar bom dia já foi afastado da família em Santa Catarina após denúncia. O interessante é que o pai é um preto, a mãe branca, né? Ambos norte-americanos, embora ela tenha nascido no Japão, aqui fala. E na série, a Aya, né, ali da cena, ela é casada com um preto. Ela teve uma filha, começa a série, o primeiro episódio, ela fugindo, tentando fugir, quando o país estava se tornando o que tornou o então Estados Unidos. A gente vê a menina, né, mista, filha dos dois, e ela é capturada, e ele consegue ir para o Canadá e tiram ela da mãe, porque daí ela era considerada pecadora e tal, ela é forçada a reproduzir para pagar o que ela tinha feito antes, né? E a menina é separada dela. E é um casal, então, é interracial, como aqui, né? O cara preto, aqui, né? Que aconteceu no Brasil, Santa Catarina, a mulher branca. Então, até isso eu achei bem interessante. Só que, claro, o outro lá era contra esse regime. Ele não, eles estão inseridos nesse pensar, né? Fundamentalista religioso. Ó, Oliver Golden Grayson, menino de 3 anos, morto após ser espancado em Viamão, Rio Grande do Sul, já havia sido afastado dos pais quando a família morava em Santa Catarina. Em março de 2025, o Ministério Público Catarinense, MPSC, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar interviram na residência após denúncias anônimas de vizinhos sobre agressão física. Gente, eles cortam dedos das pessoas. Olha, isso aqui é bem a minissérie. Pai confessou o crime. Eu vou pular aqui, ó. E vamos já para essa parte. De acordo com a delegada Luana Tamioso Medeiros, substituta na Delegacia Especial no Atendimento à Mulher, DEM, a responsável pela investigação, o pai relatou ter dado socos no peito e no abdômen da criança, além de ter batido a cabeça do menino contra o chão. O crime aconteceu no distrito de Águas Claras, onde a família mora. Deixa eu ver. Tem uma parte que fala da mãe. Tá, na última quinta-feira, 9, Maiana Angelina Rogers, mãe de Oliver, também foi presa preventivamente por omissão. Em nota, a defesa de Maiana diz que ela é vítima e se encontrava em estado de grave vulnerabilidade no contexto de violência doméstica, física, emocional e espiritualmente. Gente, tem uma notícia nova dela. Daí isso aqui apareceu a partir de quinta-feira. Ele prendia ela, ela vivia presa e os 5 partos foi ele que fez, ela não teve acesso a médico, né? Aqui ainda não sabia disso, né? Deixa eu ver, o Estado falhou, órgãos de menino de 3 anos que morreu após ser espancado pelo pai são doados. Doar os órgãos. O que diz a mãe da criança? A defesa de Maiana Angelina Roger está colaborando com as autoridades, permanecendo à disposição da justiça para esclarecimento dos fatos. Gente, enfim, né, não vou achar notícia dela, mas ela contou, ou enfim, os advogados, né, descobriram, inquérito, sei lá o quê, que ela era presa, ela estava presa. E essa questão do Trump, gente, você vê, né, já estavam discutindo mulheres não votarem lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, né, aquele Paulo Figueiredo, é isso, né, falou que, né, mulher não vota certo, depende muito do marido, né? Se o marido, né, souber votar, ela vai votar de acordo com o que ele vota. Solteiros piores ainda, porque daí não tem homem como referência. Então, assim, essas ideias são as ideias do conto da Aya
E sempre assim, não sempre, mas geralmente alia com a religião, porque daí vem aquele caráter religioso de cristão, de fazermos a coisa certa, lutarmos contra o mal. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Jesus Cristo, quando habitou entre nós, ele não se envolveu com política. No mundo jaz o maligno. Então, nós temos que cumprir com a nossa obrigação, sem dúvida, mas se o candidato começar a usar o nome de Deus e pátria, família, religião, valores, é o maior falastrão. Então, as mulheres estão acordando agora com esse Flávio Bolsonaro. Anda estourando aí um monte de coisa aparecendo, a gente vê que, entendeu? Ele está na religião por interesse político. A Michelle já podemos dizer que ela tem muitos interesses, mas assim, ela posa de religiosa, embora hipócrita, um monte de coisa, porque nos bastidores diz que é uma bela de uma boca suja e fala um monte de coisa, e você vê assim que também é conveniente para ela ser religiosa, mas ela há muito tempo faz essa linha de santa, do pau oco. Agora o Flávio não. O Flávio, ele nunca foi nem religioso e agora ele está querendo os votos das mulheres religiosas. Queimou o filme e está tentando reverter. Agora, claro, para o bolsonarismo é o contrário. O Brasil está indo mal, um monte de coisa indo mal, muita gente vai ser presa, já estourou, já caiu, não sei o quê e tal, porque eles vivem num mundo paralelo e só consomem as notícias que um manda para o outro. É incrível. De vez em quando eu dou uma excursionada nesse trash deles ali para ter uma noção do que eles acreditam. Não condiz aos fatos. Vive numa outra realidade. Então, assim, quando eu vejo essa minissérie, é muito, é muito interessante o que acontece com aqueles que estão observando a política, que gosta de ler, que há muito tempo, alguns anos pelo menos, quando fui perseguido pelo esse bolsonarismo, eu comecei a me politizar e tentar entender o máximo que eu puder das coisas. É difícil, vai tempo, mas após alguns anos você tentando ali, você absorve alguma coisa, e daí você vê uma produção artística, né? Um livro que agora foi, digamos, resgatado, né, por conta lá do governo norte-americano. Esse mesmo governo que está querendo, né, tem muito interesse no Brasil, assim como tem interesse no mundo inteiro. Teve alguém que me disse assim: ah, Hitler queria conquistar toda a Europa. Eu falei: os Estados Unidos, todo o mundo. É isso que eles querem, tem interesse na geopolítica, já está ali determinado, né? O que é de quem? E qualquer coisa ali a gente invade, cria um discurso para poder bombardear seu país e tirar, seja lá o que a gente quiser, geralmente petróleo e coisas do gênero, né? De essas questões, né? De frutos, vamos colocar assim, não vou saber agora os nomes técnicos, da terra, aquilo, as fontes naturais, né, como as terras primárias, né, esse tipo de coisa, a água, muita coisa ainda virá em relação à água. Eu acabei também de ler um livro, poxa, eu poderia até ter mostrado, a guerra, uma guerra em relação à água. Então a gente já vê isso aqui e ali. Agora, para um cristão como eu sei que tudo o que tiver que acontecer, vai acontecer. Né? Que cristãos vão ser, sim, perseguidos. Agora, cristão querendo governar, criar um estado totalitário, teocrático, se unir com poder, isso aí já aconteceu ao longo dos séculos na história da igreja. Esses não são verdadeiros cristãos. Muitos chamados cristãos, eu falo cristãos históricos, cristianismo histórico, porque teve um povo que passou junto com todos esses movimentos ao longo dos séculos, desde o primeiro século, mas se manteve a parte de tudo isso aqui. Existe um povo assim, que não se envolve em religião, que não faz proselitismo político. Agora, mesmo no meio desse povo que preserva uma doutrina, há uma boa porção que vai fazer também. Isso aí é mister que aconteça, né? E é isso, e tudo isso aqui está
alinhado com a minha proposta, com as minhas pesquisas, o doutorado que eu estou às voltas, as coisas que eu escrevo, né? Escrevi 2 romances e 3 livros sobre a história da minha igreja, né? Quem tiver me vendo aqui, quiser dar um apoio, nas descrições, tem gente que não encontra, gente, as descrições, está aqui logo embaixo aqui do título, é só clicar ali, vai ter o meu site não, a página na editora dos meus livros, né? E o Pix, e você pode ser membro, um monte de coisa, né? Então, assim, ó, eu escrevi História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. O segundo é um romance, Jamais Serás um Dimas Drauman, que eu não tenho aqui para mostrar, está esgotado, mas é muito bom, um romance bem escrito, uma linguagem poética, eu recomendo, gente, quem gosta de uma boa narrativa. O terceiro é Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, que são os bastidores para escrever esse relato, tudo que eu vivi, plágio, pessoas que eu conheci, morei 5 anos nos Estados Unidos pesquisando. O terceiro é um outro romance, sobre o leite não derramado, um romance dos tempos de hoje, ó. Aqui eu falo de quando eu fui perseguido pelos bolsonaristas, muita coisa que aconteceu, figuras dessa história aí dos últimos anos que entraram em contato comigo, que eu tive contato, como Felipe Martins, o autor da Minuta Golpista, foi comprovado, a sua participação, está preso, entrou em contato comigo porque é da igreja que eu frequento também. Por conta desse livro ele entrou em contato comigo. Depois eu fui descobrir quem era ele. E muitos outros assim, sabe? Carla Zambelli, que acionou o Ministério Público contra mim, está na Itália e agora, por questões ideológicas, não passam disso, soltaram ela, apesar de tudo que ela fez, invadiu o sistema do STF, né, o sistema judiciário online, agora não vou saber a sigla, mas enfim. Então eles falaram que anularam porque a André Mendonça era a vítima e também o juiz, mas não, gente, a vítima foi todo o sistema. Então você vê que encontram brecha aqui ideologicamente, porque tende para a extrema-direita, né? O seu governo vai alinhar, as ideologias são assim, né? E o quarto é da missão à congregação, placas não importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. Lá eu falo só dos nomes que essa igreja teve. Então, teve também muito contato com revoluções, com guerras, que eu narro no livro, que não dá para separar as coisas, né? Nós estamos no mundo, não fazemos parte deles, o verdadeiro cristão, porque almeja viver no reino do Senhor Jesus, digamos assim. Mas nós estamos aqui, temos que praticar a nossa função como cidadão, votar. Eu, como jornalista, professor, educador, escritor, eu sou uma pessoa que eu trabalho com o intelecto, intelectualmente. Eu vou abordar coisas aqui de uma pegada intelectual. Né? Então eu recomendo essa série, o livro, né? Embora eu não tenha lido, eu quero adquiri-lo, depois eu posso gravar vídeos comentando sobre esse livro. E vocês estão assistindo a série? Comentem aqui, interajam comigo, que é uma forma também de ajudar no crescimento do canal. É isso, nos vemos na próxima e até mais.